Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! As estratégias comerciais brasileiras, ao longo dos anos, têm desempenhado um papel crucial na participação do país no cenário global do comércio internacional. Desde a adoção de políticas protecionistas no passado até uma abertura gradual da economia, o Brasil tem buscado equilibrar seus interesses nacionais com a integração na economia global. E sobre as estratégias competitivas brasileiras e sua atuação no comércio internacional nestas 2 décadas do século XXI, vamos falar com um grande professor que está hoje pedindo música no Fantástico, aqui no Papo no Auge, é a sua terceira participação no nosso podcast. Eu convido novamente a este Papo no Auge o professor Caio Pepe. O professor Caio possui graduação em Gestão de Negócios Internacionais pela Universidade de São Marcos, é especialista em marketing, mestre em administração pela saudosa Universidade Federal de Pernambuco, é aluno do programa de doutorado em História pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Foi coordenador dos cursos de administração de empresas e dos tecnológicos na área de gestão de negócios da Universidade de São Marcos, dirigiu o curso de comércio exterior da Faculdade dos Guararapes, respondeu pela direção-geral de pós-graduação da FAVIP, do Grupo DEVRAE Brasil, desempenhou a função de diretor-geral e acadêmico no CEDEP, também do Grupo Laureate International Universities, e também respondeu pela área de negócios, comunicação e hospitalidade da Regional Pernambuco da Laureate International Universities, do Centro Universitário dos Guararapes, a UniFG, dirigiu os programas de pós-graduação da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, coordenou a área de educação e treinamento da Associação Brasileira de Comércio Exterior, a Abracomex. Atualmente responde pela gerência dos programas de especialização e mestrado da Fundação Dom Cabral, FDC, em São Paulo. De imediato, eu reitero que é um grande prazer voltar a falar com o senhor. O seu currículo é tão grande que eu até me enrolo com as palavras, tá certo? Obrigado, professor Caio. Agora, quase doutor, que maravilha. E como primeiro questionamento, eu sei que o senhor é um executivo brilhante, eu já li o seu currículo aqui, até me embananei com a pronúncia das palavras, né? É um gestor de mão cheia, porém, a minha curiosidade é querer saber por que fazer um doutorado em História. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Caio Pepe. Grande Saulo, obrigado, viu? É um prazer enorme estar aqui. Toda vez que tem essa história de falar de currículo, ler currículo, é engraçado, né? Que a gente fica olhando para isso falando, mas, rapaz, eu só sou um simples corintiano da Moca, cara, nada além disso. Nada além disso, só esse ponto. Vamos lá. Eu acho, Saulo, bom, de novo, primeiro um prazer enorme estar de novo aqui contigo. Todas as vezes que a gente fala, seja no Papo no Auge, seja quando a gente telefona um para o outro, nós temos altos papos, papos mirabolantes. Vamos ver se a gente consegue reproduzir no ar o que a gente geralmente faz fora, né? Mas vamos lá. Existe uma primeira questão, Saulo, que eu acho que é meio que chave para os grandes dilemas que nós estamos vivendo como sociedade hoje, né? E que estão atrelados a uma questão de um discurso que fala da necessidade de integração, de interdisciplinaridade, de multidisciplinaridade, e que, na real, a prática é o contrário disso, né? É o contrário disso. Então, a minha vida, né, profissional, acadêmica, ela sempre foi atrelada à área internacional. Eu fiz GNI, né, que é a Gestão de Negócios Internacionais, a graduação. Aí eu fui fazer pós-graduação de Marketing Internacional. Meu mestrado lá na nossa querida Federal de Pernambuco, ele tinha como temática, né,
o estudo da internacionalização de micro, pequenas e médias empresas pernambucanas. Só que chegou um determinado momento que está muito atrelado com o momento político que nós vivemos, né? Que foi, nós tivemos um período de uma certa potencialidade da presença brasileira no mercado internacional, né? Isso ocorreu de forma muito robusta entre os anos de 2013 e de 2014. É uma coincidência específica, né, que esse tenha sido o período de 3 mandatos do governo do Partido dos Trabalhadores. E aí, quando eu estudo um determinado período, eu já viro petista, taxista, né, aquela história toda. Mas foi um período, né, onde a gente teve um salto, um crescimento muito forte, por meio de um posicionamento específico do Estado brasileiro de estabelecer relações de inserção nacional como um player global, um trader relevante global, né? E como a gente cresceu muito, eu quis estudar, eu quis entender o que nós fizemos para crescer tanto, né? Nesse período da história, que foi o período que teve o maior crescimento. A princípio, digamos assim, que poucos colegas meus administradores tinham interesse pela temática. E aí eu comecei a buscar, e especificamente o professor Adelar Heinzfeld, né, que é meu orientador, grande parceiro nessa trajetória, que estuda, né, relações internacionais, mais especificamente política externa e política comercial brasileira em especial, né, que é a minha temática específica. Ele está na história. E aí eu falei, professor Adelar, vamos fazer esse trem aqui, que já faz tempo que a gente ensaia, que a gente namora para fazer o trabalho junto. Ele topou me orientar, e aí eu caí lá na Universidade de Passo Fundo, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, para estudar exatamente quais foram as estratégias competitivas que nós adotamos naquele período, né? E analisar se elas foram as responsáveis ou não por esse crescimento que o país teve em termos de presença internacional. Tem uma questão, Saulo, pessoal aí também na escolha dessa temática, né? Que foi, eu fiquei entre 2007, antes de nos conhecermos em Recife, eu chego no Recife em 2009, né? No meio do ano, eu fiquei em 2007, 2008 e metade de 2009, eu fiquei no exterior, como executivo da área internacional. E essa minha participação, ela aconteceu de uma forma muito interessante, porque naquele momento era muito legal ser brasileiro, do ponto de vista do acesso aos mercados, do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista dos executivos brasileiros. A gente estava em alta mesmo naquele contexto, né? Passou-se um tempo, a gente não está mais em alta, né? E eu falei, ué, o que aconteceu? E aí calhou novamente desse período, inclusive, de termos muitos executivos brasileiros, né, tocando operações no exterior, acontecer nesse período do início do século, né? E aí, novamente, mais uma coincidência do período. Então, por que eu fui para a história? Porque eu fui tentar entender o que foi que nós fizemos que resultou nesse processo de expansão da nossa presença comercial de forma tão agressiva dentro de um período aí de 12 anos. E aí muito tem massa. Várias histórias a partir de então, né? Você conhece essa história, massa, né? Eu sou professor, eu sempre gostei de sala de aula. A sala de aula sempre para mim foi um ambiente o meu habitat natural, né? Mas eu confesso que eu não tinha muita aptidão para a pesquisa, né? Eu não era muito chegado em fazer pesquisa, não. Só que no doutorado isso mudou radicalmente, cara. Assim, virei um escritor em termos... Não sei se qualitativamente o que eu estou produzindo serve para alguma coisa, se tem algum valor. Mas em termos de volume, eu estou produzindo um monte, cara. Estou produzindo pra caramba. E aí eu estou brincando com a turma aqui e falo assim, não é que eu não gostava de fazer pesquisa, eu não gostava de fazer pesquisa na administração, mas na história do tempo presente, né? Na política, na ciência política, né? Eu estou nessa área limítrofe de economia, com relações internacionais, com administração, com economia, né? E aí pensar nisso com o viés da história do tempo presente, ou seja, o quanto que fenômenos, né, ocorridos no passado, eles impactam o que nós estamos vivendo agora. Me achei, meu amigo. Tô feliz da vida nessa área aí agora.
Que bom, professor. E eu digo, me arrisco a dizer que a história ganhou um excelente gestor, um excelente executivo, né? E agora um intelectual de grande lastro, né? No maior ápice da palavra, se assim a gente pode dizer, professor. Professor, antes da gente detalhar aqui a participação do Brasil no comércio internacional do século XXI, que é a sua praia, na sua tese, doutorado, né? No contexto da globalização, é importante a gente pontuar como esteve posta a política comercial externa do país daqui para trás. Quando é que há o estalo? Né? Vamos deixar de ser exploradores de escravos, deixar de vender pau em brasa, açúcar e café para ser um global player e trader, passando assim a atuar de forma estratégica no jogo contemporâneo do dinheiro, professor Caio Pepe. Vamos lá. O primeiro momento que a história das relações comerciais do Brasil, ela está pautada por fases extremamente diferentes, né? E aí existem algumas características muito específicas que elas meio que traduzem, né, o nosso viés do ponto de vista da nossa política comercial externa. A primeira delas, Saulo, é que para que a gente entenda o que está acontecendo agora, nós precisamos voltar lá atrás e entender desde o momento da independência e o quanto que as questões comerciais, de comércio internacional, elas tiveram presentes na nossa história ao longo ainda do país colônia, né? Ainda enquanto éramos colônia. Mas eu parto de 1822, eu parto a partir de então. E aí existem dois elementos que para mim eles são muito centrais. O primeiro deles é quase que não sei se o termo que eu vou usar é o mais adequado, mas quase uma subordinação, né? A um capital de uma grande potência, né? Então isso ocorre inicialmente com um vínculo muito forte do lado direito do Atlântico Norte, mais para frente do lado esquerdo do Atlântico Norte, né? E esse fenômeno que meio que caracteriza, né, nosso posicionamento comercial externo, ele segue até mais ou menos 1988, 1989. E aí, a partir desse momento, Saulo, a gente tem dois fenômenos. O primeiro, né, o professor Amado Servo, né, fala, né, do período dos Fernandos, né? Então a gente tem inicialmente o Collor com uma tentativa de abertura comercial, né, uma tentativa de abertura comercial com objetivo de modernização no país. E o Fernando Henrique, a partir do meados do primeiro mandato, começa a fazer uma alteração, uma pequena mudança, eu diria, em termos do foco da nossa política externa, para uma política comercial externa mais independente. Então, o início desse processo realmente de mudança, ele ocorre ainda no primeiro mandato do Fernando Henrique, com a eleição do Lula, né, em 2002 e logo depois da posse em 2003, aí sim você tem um posicionamento muito forte na busca de autonomia das nossas relações externas, com o objetivo de fortalecer esse posicionamento de um trader e um player global. Então, a partir de então, a gente começa a entender um monte de coisa que está rolando agora, né? Então, a gente começa a falar, por exemplo, das reuniões dos BRICS, da questão da integração do Sul global, da mudança em termos das relações e dos rankings de parceria comercial que nós tivemos. Então, se a gente tinha até a final do século passado, por exemplo, o nosso grande parceiro comercial sendo os Estados Unidos, né, e num segundo momento a Europa, né, do lado ocidental, a gente começa a perceber rapidamente uma mudança nesse processo por meio do crescimento que a gente passa a ter das nossas relações comerciais com outros mercados, em especial o mercado da Ásia e, em especial, mais ainda, o mercado chinês, né? Então, essa é a grande mudança. E, a partir de então, a busca, né, que principalmente o Lula passa a adotar, com relação à busca de outros mercados possíveis de aquisição de produtos brasileiros. E aí você tem tentativas de incremento, né, de venda de produtos e de serviços na África, você tem processos na América do Sul, e nem sempre isso visto com muito bons olhos também pelos grandes compradores, tá, Saulo? Então, assim,
Eu sempre brinco, e aí fazendo só um parêntese, né? A gente tem, nós temos comportamentos, né, que são imperialistas até dentro da nossa casa, né? Então, até dentro de casa a gente tem comportamentos que eles beiram imperialismo, né? Então, a brincadeira aqui que a gente sempre fala com o pequeno, né, que você conhece o alemão agora está com 9, mas o alemão até muito pouco tempo atrás tinha uma hierarquia de quem manda em quem em casa, né? E ele era o mais, eu não mando em ninguém. Eu falei, não, você não manda em ninguém. Até o gato manda em você, que ele é mais velho que você. E essa correlação, por exemplo, ela foi presente até nos nossos vizinhos aqui, né? Então, essa questão nossa, esse posicionamento nosso como um grande trader global, de financiador regional, né? Esse discurso é do nosso lado, né? Quando a gente interpela nossos vizinhos bolivianos, paraguaios, peruanos, eles não acham tão bacana essa posição nossa, né? E isso acontece, obviamente, nesses contextos de uma forma bastante sólida. Mas, a grosso modo, ô Saulo, essa é a caracterização, né? Então, o primeiro ponto é uma busca de afinidades e a gente atrelar isso a grandes potências específicas em cada um dos períodos. O segundo, que a gente não mencionou, é dentro desse processo de alinhamento, né? É uma questão de hiperconcentração das nossas relações comerciais e concentração regional, geográfica, por produto. Então, por exemplo, a gente estuda desde criança na escola, né, a gente estuda os ciclos econômicos brasileiros, vai falar do café, só que quando você tira uma foto de hoje, a gente está muito diferente do que a gente estava, né, desde a época que o café era o grande produto de exportação nacional. Claro que tem uma diversidade um pouco maior, mas, por exemplo, enquanto a gente tem um processo de aumento, e esse é o termo mesmo, né, de aumento das nossas vendas, por exemplo, de produtos primários, né, principalmente de produtos de baixa inserção tecnológica, até produtos não manufaturados, não industriais, a contrapartida ela é exatamente oposta, né? Então a gente sai, por exemplo, de um volume de exportação de alta tecnologia, pelo menos até 2002, num processo de curva de queda, né? Então a gente teve, só para você ter uma ideia, né? A gente tinha em 2003, salvo engano agora, viu, meu amigo Saulo, se eu errar aqui os números eu peço perdão, porque eu não estou com eles em mãos aqui diretamente. Mas a gente fala do volume total de exportações que envolvia alto índice tecnológico, algo que variava entre 8% e 9% do volume total das nossas exportações, e a gente fecha esse período que eu estou mencionando de 2014 em torno de 3,5% só. Por outro lado, o que a gente tem em termos de venda de produto com baixo valor industrial agregado e principalmente produtos não industriais em si, a gente percebe exatamente uma curva inversa, né? E a gente fecha 2014, por exemplo, que é o foco preciso do meu estudo, por volta de 1/3 das nossas exportações sendo posicionadas nessa categoria. O que a gente tem hoje não mudou muito, tá, Saulo? Não mudou muito. A gente hoje tem um número que beira 40% do total das nossas exportações, atrelados a produtos não industriais, ou seja, que possuem pouca ou nenhuma intensidade tecnológica agregada. E aí a gente volta para aquelas questões, né? Se a gente tinha no primeiro contexto uma questão de alinhamento muito próximo com potências específicas, a partir do início do século agora a gente busca ampliar um pouco a nossa base, mas a questão da concentração ela permanece principalmente em termos de perfil de produto exportado. Muito bacana, professor, essa fala inicial sua. Obrigado. O senhor aí trouxe um panorama né, anos 2000, mas aí também avançou um pouco. Para a gente aprofundar essa sua fala, entender como é que estava posto o Brasil nessa peça estratégica no tabuleiro de xadrez comercial, né, externo. Como é que estava o comércio, o mundo do comércio, mais especificamente ali na passagem para os anos 2000, professor, se a gente puder fazer esse raio-x? O professor Senhouras, ele usa uma terminologia que ele chama a primeira década do século como a década de ouro do comércio exterior, né?
De novo, né, a minha curiosidade em pesquisar especificamente esse momento que a gente vira a chave, tenta se tornar um player global, um trader global, implementando uma série de estratégias competitivas por meio do estabelecimento de políticas industriais específicas que visavam aumentar a participação, né, e a importância, a relevância do comércio exterior brasileiro em mercados globais. Mas isso aconteceu no mundo inteiro, né, Saulo? Então, quando a gente fala de década de ouro do comércio exterior, é porque a gente teve uma estrutura de crescimento do fluxo total de comércio absurdo, né? Então, se a gente, na virada do século, a gente estava falando algo em torno aí de comércio total de 6, 7, 8 trilhões, a gente passa a ter aí, na meados do século, chegando a quase 20 trilhões, o número de 18 e um pouquinho em termos de volume comercializado. É um rio de dinheiro gigantesco. Qual que é o ponto? E aqui, obviamente, eu não posso dar um spoiler ainda, né? Que é os resultados da pesquisa, mas a gente já consegue inferir. Nós tínhamos, no começo do século, uma participação em termos de volume total do comércio exterior que variava na ordem de 1%, né? Nós tínhamos algumas metas específicas nesse sentido, né, que foram publicados nesse processo de, como eu disse, de estabelecimento das estratégias competitivas, né, por meio das políticas industriais, de chegar a 1,25 do volume total de comércio, 1,36, e a gente, de uma certa forma, Saulo, a gente conseguiu atingir isso, né, em alguns momentos, né. Então, em 2010, por exemplo, a gente bateu 1,36 em termos de participação total. Em 2008, a gente chegou a 1,25. Só que já em 2014, a gente chegou a 1,16 de participação do comércio exterior total global, que é o número que a gente tinha no começo do século. E quando a gente joga isso, por exemplo, 10 anos para frente, né, vamos sair aí, já estou falando de futuro, tá, Sal? De 14 para 24, a nossa participação ela está exatamente nesse ponto ainda. Então, a grande dúvida que a gente tem é: nós conseguimos crescer a nossa participação no fluxo global de comércio por meio das ações competitivas e das estratégias competitivas que foram adotadas? Ou simplesmente o bolo cresceu, todo mundo cresceu e nós crescemos juntos? E o que a gente percebe, Saulo, é que, embora do ponto de vista do volume total exportado, a gente tenha um fluxo comercial maior, a gente venda mais, a gente compra mais, tem mais dinheiro rodando, né, nessa questão, a nossa participação ela permanece estabilizada em 1%. Então, o que a gente consegue inferir, Saulo, é que, de uma certa forma, existem N fatores, que a gente provavelmente vai discuti-los daqui a pouquinho, que fazem com que a gente não consiga aumentar a nossa participação no volume global de comércio. E o que a gente tem simplesmente é manutenção de uma fatia bem pequenininha, de 1%, o que nos posiciona como uma potência comercial média. Então, a própria temática, por exemplo, da minha tese, né, que fala, né, o posicionamento nacional como global trader, ele não se concretiza, né? Porque, embora a gente tenha vendido mais em termos de volume de produto, em volume de notas uma em cima da outra, né? A nossa participação ela permaneceu praticamente estanque. A gente não consegue subir o patamar. E é importante porque, ao longo da história, nós já tivemos participação no comércio global mundial muito maior. Nós já tivemos participação em torno de 2,5% do total das exportações, e nos últimos quase 100 anos essa participação ela cai, chega em aproximadamente 1%, né, no início da década de 80, e a gente não consegue subir isso. Então a gente infere, né, que a gente não consegue manter uma estrutura de crescimento que sustente uma maior participação do nosso comércio em termos internacionais, e mais ainda, Saulo, que não faz com que não permite, né, que a gente alce de verdade a uma posição de global player, de global trader. Muito massa, professor. Eu quero voltar a dois personagens aos quais o senhor já se referiu aí,
E o primeiro é o Fernando Henrique Cardoso, tá? E eu queria entender qual foi o papel do governo do ex-presidente FHC para a mudança de chave da política comercial brasileira naquela época, né? Quando o presidente Lula assume, o nosso segundo personagem, assume o país pela primeira vez para o que acenou sua carta aos brasileiros e ao mundo, né? Lembra-se daquela famosa carta aos brasileiros. Do ponto de vista de negócios, professor, ali foi uma mudança de chave para a entrada do Brasil na rota das grandes comercializações contemporâneas? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil, Saulo, por uma questão de posicionamento geográfico, por uma questão de riquezas naturais que nós temos, a questão da diversidade do nosso território, a questão das potencialidades, por exemplo, energéticas que nós temos. O Brasil, embora não possa ser considerado, né, em função da sua participação, um player de relevância global, porque a gente representa 1% em média do volume total de comércio, e a minha análise aqui, ela é muito pouco pachequista, tá? É uma análise fria, numérica, né? Então, a gente comparar, por exemplo, outros países que possuem 1%, nós vamos ver que nós estamos falando de países que possuem territórios que são muitas vezes bastante menores do que alguns dos estados brasileiros. Então, eu acho que esse é um primeiro conceito. Agora, existe um outro ponto, Saulo, que demandava um pouco de organização do ponto de vista interno para que a nossa indústria pudesse se estabelecer, estabilizar e, a partir de então, buscar dinamizar suas atividades comerciais. E aí, nesse contexto, a participação do Fernando Henrique ela é absolutamente central, porque foi a partir do governo, ainda no governo Itamar, né, mas na passagem para o governo, os dois mandatos do governo FHC, é onde a gente consegue, por meio da estabilização da moeda, né, a gente eliminar aquele ciclo inflacionário, o que permitisse que o brasileiro médio ele pudesse fazer um planejamento, independente de qual fosse, para um período de pelo menos uma semana para frente, né? Que antes não era possível, né? Então, tem aquelas cenas clássicas, eu não quero ser clichê aqui, mas o cara recebia o salário dele agora, ia todo mundo para o supermercado, comprava o máximo possível, o cara fazia estoque em casa. Essa era a nossa realidade. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar nas relevâncias de cada agente, né, a gente começa a perceber que, sim, foi o Fernando Henrique Cardoso, e mais especificamente no governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente começou a estabelecer algumas bases, pilares de estabilidade que permitissem com que a economia do Brasil pudesse se comportar de forma um pouco mais previsível. Esse é o primeiro ponto. A gente pula 8 anos, a gente começa a entrar para o Lula. Quando o Lula começa a buscar uma maior relação com o Sul-Sul, né, buscar novos mercados, a expansão de novos mercados, é evidente que tem um teor de expansão, de reposicionamento do Brasil, de buscar aumentar essa fatia que faz parte. Mas para mim existe uma questão que quando a gente começa a analisar como aconteceu comigo aí, né, durante esses quase 200 anos de análise política comercial externa brasileira, que não foi brincadeira. Teve uma hora que eu sonhava com número, viu, Saulo? Em moedas, milhões e conversões, é um nosso maluco. Mas, para mim, houve uma sagacidade do governo do PT que foi de compreender que os nossos dois principais parceiros comerciais à época, que eram os Estados Unidos e a União Europeia, eles apresentavam um viés de queda em termos de compra, de importação de produtos brasileiros. E a busca, ela veio com o objetivo, de novo, de estabelecer o Brasil como um player global, como um trader global, sem dúvida nenhuma, mas também como uma medida de compensação destas exportações brasileiras, no sentido da gente reequilibrar um pouco o tamanho de pauta. E funcionou. E funcionou.
Tanto é que, de novo, né, hoje os principais mercados, né, que nós temos quando a gente pensa em termos de volume de exportação no Brasil, né, os principais mercados, nós estamos falando que a China hoje ela representa quase o dobro do volume de exportações que a gente tem, por exemplo, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo, e depois a gente tem alguns parceiros tradicionais nossos, né? A Argentina, você tem a Holanda, nos Países Baixos, né? E aí algumas surpresas, né? Que vem crescendo de forma interessante nos últimos 5, 6 anos, né? Você tem a ascensão, por exemplo, do México como um player extremamente representativo na aquisição de produtos brasileiros. Nos 2 últimos anos, a Índia passa também a ter um crescimento bastante robusto. A própria Rússia também, isso aí foi ventilado bastante na imprensa. E você começa a ter uma alteração desse centro de gravidade em termos de clientes para negócios e oportunidades brasileiras. Muito show. Mais didático do que isso, impossível, professor. Obrigado. Vamos falar agora de estratégias competitivas, né? Que é o cerne da sua tese. E para se firmar como importante player global, o Brasil precisou lançar mão de relevantes estratégias competitivas. Que estratégias foram estas, lançadas no primeiro governo Lula e continuadas até a primeira gestão Dilma Rousseff? Quais eram os pilares dessas ações que fizeram do país um importante jogador no game aí do comércio internacional, professor? Até 2003, a gente enfrentava um momento, um período, um contexto, um cenário, um ambiente. Eu não sei qual é a terminologia mais adequada a ser usada, Saulo. Mas o ponto central era: tínhamos ausências de políticas industriais específicas no país. Então, quando o Lula assume, uma das ações do Partido dos Trabalhadores foi lançar uma primeira política industrial, embora a primeira muito superficial, que era a PITSE. Dentro da PITSE, um dos grandes objetivos é o de potencializar as ações visando o comércio exterior, modernizar o industrial brasileiro e, consequentemente, com isso, fomentar o comércio exterior. E aí a gente volta para aquela etapa novamente, né, para aquele ponto central que era: fizemos. O que a gente buscava? As metas nem claras eram. A gente conseguiu aumentar a nossa participação no bolo total? Não conseguimos. Então, em 2008, ainda como uma estrutura de continuidade, é lançada uma segunda política industrial, que é o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento Produtivo. E o PDP ele tinha uma característica que basicamente era dar continuidade à PITSE de uma forma muito mais detalhada. E aí, nesse momento, Saulo, já pensar na questão da expansão do comércio exterior brasileiro como um destaque estratégico mesmo. Aí já muda um pouco de figura, e a partir do PDP a gente já começa a ter alguns elementos do ponto de vista de gestão, de mensuração, muito mais definidos em termos de métricas e avaliação, de como que a gente deveria cuidar dessa questão. E na sequência, né, aí já no governo da Dilma, é lançada uma terceira política industrial que tinha características, obviamente, de melhoria do parque industrial nacional, de melhoria do nível de competitividade nacional. Já se entendia que a questão da competitividade nacional ela era central para a gente melhorar a performance em termos de estrutura internacional. Foco no nível de desenvolvimento das pessoas, né, que esse continua sendo um grande gargalo, né, no Brasil, e na minha modestíssima visão a gente está indo ladeira abaixo. Depois a gente vai falar disso. Eu sei que você tem uma pergunta, você sempre gosta de ouvir eu falar sobre essa temática, como continuidade. Então, do ponto de vista de estabelecimento de estratégias competitivas, o que nós pensamos? 3 políticas industriais, de forma contínua e cíclica, que objetivavam melhorar o ambiente de negócio brasileiro, dinamizar a própria estrutura, o parque industrial brasileiro, e a partir daí, a partir de então,
começarmos a melhorar a performance das exportações brasileiras, já considerando aquela questão, tentando aumentar a base de mercado, diminuir dependências. Isso acabou não acontecendo, porque a gente só trocou dependência, né? A gente antes tinha uma, né, como eu disse, havia uma submissão a potências específicas, e hoje a gente tem uma participação abissal em termos de um mercado único, né, que é o mercado da Ásia, em especial o mercado chinês, representa muito relevante para o volume de exportações brasileiras. Então esse foi o contexto. Acontece que eu sempre digo, né, meu amigo Saulo, existem algumas questões que são relevantes, né? Demografia dá para temperar feijão, né? Demografia resolve todos e quaisquer problemas. E o segundo é a gente ter um pouco de miopia contextual, né, de entender cenário. E aí onde que está o grande buraco dessa questão como um todo, né? A gente pega a nossa pauta, como a gente conversou aqui, e aí nós estamos falando de redução de produto com alto valor tecnológico agregado, aumento de exportação de produtos com baixo ou não industrializados, né? E aí o que nós estamos falando em termos de pauta de exportação mesmo é um processo de reprimarização da nossa pauta de exportação. E aí quando a gente está falando, Saulo, de exportação, seja ela de minério, seja ela do agro, né, seja ela com relação a toda essa estrutura extrativista, nós estamos falando de gente grande, bicho. Nós estamos falando de muita grana, falando de gente grandona. O que é massa, o que é legal. Só que nós somos um país onde 99% das organizações presentes nesse território verde e amarelo são compostas por micro e pequenas empresas. Então, se nós estamos falando de um modelo para expansão da participação brasileira em mercados externos, que não contemple diretamente micro, pequenas e médias empresas, nós estamos falando de política comercial customizada, específica e destinada ao mapa, ao conjunto do setor brasileiro que é produtivo, né? Então, esse é o grande cenário. Então, nós fizemos sim, tentamos fazer sim, as estratégias elas foram eficientes, dá para inferir que não, dos objetivos que nós tínhamos, pouquíssimos foram, e pouquíssimos, eu estou sendo super delicado, foram atingidos, e muito disso se dá pelo fato de termos políticas destinadas a um determinado contexto que não necessariamente representa a foto do setor produtivo brasileiro. Sensacional, professor, sensacional. Eu dei uma pincelada, né, no seu texto, maravilhoso, com insights fortíssimos, assim, e recomendo a leitura, né, vocês que estão ouvindo aqui, recomendo a leitura do... Vai lançar livro, professor, dessa tese? A meta é o ano que vem essa tese sair 2 livros, um talvez a tese na íntegra, um segundo falando de internacionalização específica de micro, pequenas e médias empresas, e aí tem do nosso querido estado de Pernambuco como contexto, né, como ambiente. Esse é o segundo livro, e aí também pretendo, aí acho que vai dar para ter alguns bons artigos, né, saindo da tese. Esse é o plano. Quero ler todos, sem dúvida. Ô, professor, por falar na sua tese faz um recorte da política comercial brasileira até meados de 2014. Como bom analista que o senhor é, e eu sei que o senhor é, e tendo em mãos ferramentas que lhe permitem projetar cenários, e o senhor falou disso na sua última fala, como o senhor enxerga a política comercial nacional hoje, que herda uma crise sanitária e que passa pelo governo Jair Bolsonaro e por um terceiro governo Lula? Vamos lá. A nossa presença internacional entre os anos de 18 e 22, ela foi marcada por um nível muito complexo de compreensão das diretrizes em termos de política externa e de política comercial externa adotado pelo governo brasileiro.
Eu diria até que a nossa participação nesse cenário ela foi perto de nula, Saulo. Ela foi próximo de nula, né? Existiram N fatores, então, assim, a nossa participação nas arenas multi, né? Elas foram reduzidas. Nós tentamos, de uma certa forma, algumas aproximações que não fizeram muito sentido e não geraram frutos. Então, assim, a gente teve uma participação muito estranha, difícil, inclusive, de ser analisada ainda, porque não temos nada que sobressai. Foi um desastre, né? Foi absolutamente desastroso. O Lula assume agora em 23 e eu vejo uma tentativa muito semelhante vejo uma tentativa de expansão da base de exportação brasileira por meio de mercados não alternativos, uma sedimentação das relações Sul-Sul, um fortalecimento das relações do Sul global por meio do estabelecimento de forma mais enfática, né? E até de acréscimo do grupo que ficou denominado de BRICS, uma tentativa de aproximação com a África. Eu vejo novamente um volume gigantesco sendo destinado à questão do agronegócio, que é central para o processo de desenvolvimento brasileiro. Hoje, falar do agro tem uma característica, né? Parece que a gente fala do agro, ou a gente, né? Estamos um negócio meio polarizado, né? Nós somos uma potência agrícola, isso é ponto. E a gente é uma potência agrícola porque, como Estado, nós investimos no desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia para esse setor, e o fruto é sempre esse, né? Educação tem esse curioso reflexo, né, Sal? Você investe e aí você gera novos modelos, você inova, você busca melhoria das coisas. É um negócio curiosíssimo, né? Eu acho super estranho isso. Mas onde eu estou querendo chegar? Quando a gente faz essa correlação do que nós estamos vendo, principalmente nesta semana que nós falamos, né? E hoje é 22 de setembro, então nós tivemos há 20 dias atrás, reunião dos BRICS. Foi G20. Agora nós tivemos a Assembleia Geral da ONU, com Lula abrindo a Assembleia com um discurso muito, muito bem posicionado, diga-se de passagem. Mas nós estamos vendo, de novo, em termos de estratégias competitivas, um elemento muito semelhante ao que foi visto de 2003 a 2014, que é o período que eu me debrucei. Aqui quero dizer isso. O que quero dizer, de uma forma muito clara, continuo não vendo políticas específicas para micro, pequenas e médias empresas, no sentido de melhorar nível de educação, melhorar nível de fação, melhorar competitividade, deixarmos de ser tão concentrados geograficamente ou por modelo de exportação e de verdade conseguir pulverizar para o mundo o que nós temos de melhor como país. E o que nós temos como melhor como país, Saulo? O que nós temos melhor como país é eu, lá de João Pessoa, lá, como diz meu amigo Luiz, lá do Baixo Tambaú, que moro no interior de São Paulo, sou casado com uma gaúcha, tenho 2 gauchinhos e tenho um filho pernambucano. Aí eu fiz a minha graduação em São Paulo, fiz um mestrado em Pernambuco, doutorado no Rio Grande. E as pessoas às vezes me perguntam assim, o que você é? Eu sei lá, rapaz, mais o que eu sou. Esse melting pot, como dizem os americanos, né? Essa diversidade, essa capacidade que nós temos de resolução de problemas em múltiplos contextos, esta é a enorme riqueza que a gente tem a ensinar para o mundo, Saulo. E na hora que nós tentamos nos plastificar com um modelo único, reprodutor de ferramentas únicas e pré-estabelecidas, e aí a gente passa a pensar na escola exclusivamente como formador de operadores desta alavanca, a gente de novo vai cometer o mesmo erro de deixar de fora
a parte mais importante que a gente tem nesse Brasil, que é uma linha que vai do Oiapoque ao Chuí, da Ponta dos Seixas a Cruzeiro do Sul. Enquanto nós não entendermos que esta é a nossa grande riqueza, esse é o nosso grande diferencial competitivo, nós vamos continuar tendo discussões, na minha modestíssima visão, falo como cidadão brasileiro, completamente fúteis. Se tem que trabalhar de home office, se tem que ir, se tem... Bobagens. O que nós temos de verdade de relevante é como é que nós vamos botar essa gente tão diversa, essa gente tão inovadora, essa gente tão capaz de resolver problemas nos contextos dos mais diferentes possíveis e imagináveis, para enlatar isso, botar no container, no navio e encher o mundo de made in Brasil. Porque nós temos gente para isso, nós temos capital humano para isso, nós temos vontade, nós temos energia, nós temos terra, nós temos água. A gente só não tem gente na escola, Saulo. Que fala massa, professor. Obrigado. Inclusive, anotei aqui para ser corte do nosso podcast, né, nas mídias sociais, essa sua fala última. Ô, professor, o senhor já apontou aí, mas farei assim mesmo uma pergunta para a gente fazer o grande desfecho. A partir de nossa característica de país exportador de bens agrícolas, o senhor já bem falou, de país que não investe a contento em ciência e tecnologia de ponta, de país que vivenciou um processo de capitalismo tardio, e além de presenciarmos uma tendência de autarquização dos países, ou seja, veremos cada vez mais nações dependendo menos de outras nações do ponto de vista comercial. Qual deve ser o jogo do Brasil daqui para frente? Dá para dizer que veremos um país menos periférico, menos dependente comercialmente de outros estados. O Brasil, enfim, será o país do futuro, professor? Saulo, eu tenho algumas ressalvas com relação a esse posicionamento. O primeiro deles é assim: se nós utilizarmos métricas das quais nós não conhecemos para mensurar desenvolvimento, a gente não vai conseguir chegar nesse patamar de desenvolvimento que ele é previamente estabelecido. Existem fatores, como a gente já mencionou, geográficos, históricos, culturais, que eles não permitem que a gente seja mensurado pela mesma regra. Entretanto, existem outros critérios, por exemplo, de avaliação, que eles precisam ser claramente pré-estabelecidos para que a gente consiga mensurar o nosso nível de desenvolvimento, que é diferente, por exemplo, do que quando a gente vai mensurar o nível de desenvolvimento da Bélgica ou da Coreia do Sul. E aqui não vai nenhum elogio a nenhum desses outros países, muito menos uma crítica, só que nós estamos falando de coisas que são diferentes. A que eu me refiro especificamente com isso? Nós somos um país muito jovem ainda, né? Eu, nas minhas aulas, né, dos créditos que a gente estava fazendo no doutorado, eu tinha uma posição muito firme, né, porque eu me reconheço como brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou filho de uma espanhola e de um italiano, sim, mas eu sou brasileiro. Não sou espanhol, não sou italiano. Eu sou brasileiro, paraibano, pessoense de Tambaú. E faço questão que isso seja muito bem claro e posicionado. Eu sou brasileiro. E sou reflexo desta categorização, desta salada cultural, dessa miscigenação maravilhosa que a gente tem no país. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a gente só vai conseguir compreender que a minha métrica de avaliação de sucesso ela é outra se eu conseguir ter repertório crítico para questionar o modelo de sucesso que você está determinando para mim. Então, quando a gente pega, por exemplo, as discussões mais quentes do momento, né, você deve estar acompanhando, por exemplo, uma delas está diretamente atrelada a quase que uma demonização da academia como um centro de desenvolvimento de pessoas, né? Para quê? Vou fazer, porque tem um monte de gente, fulano que virou isso, fulano que virou aquilo. Uma grande bobagem. Saulo, o nosso grande problema não é o excesso
de gente qualificada. O nosso grande problema é a falta. Por exemplo, nós só temos 16% da população residente nesse país com mais de 24 anos que possui um título de nível superior. Estas pessoas são aquelas que conseguirão parar, pensar criticamente se o modelo que a gente passa a desenvolver como regra, ele faz sentido para a gente ou não. Então, quando você me pergunta qual que é a minha visão com relação a isso, eu acho que nós temos dois contextos. O primeiro deles é, enquanto nós formos medidos por uma régua, que não faz absolutamente sentido nenhum para a gente, nós vamos ter dificuldade para encaixar. Agora, na hora que a gente tiver a possibilidade de questionar esses parâmetros que a gente está se referindo a desenvolvimento, eu acho que a gente tem grandes chances de liderar um movimento de desenvolvimento baseado em características hiperlocalizadas. E eu acho que esse é um dos elementos gigantescos de desafios que nós vamos ter que enfrentar a partir de agora. Será que o teu desejo, o teu interesse, a tua métrica de avaliação é o que melhor representa aquilo que eu sou capaz de entregar? Que se a gente não conseguir chegar nesta resposta, nós vamos exclusivamente ser mensurados por resultados dos quais nós não fomos posicionados para operar. Professor, sensacional, sabe as palavras. A gente fecha esse episódio do Papo no Auge, um Papo no Auge vastíssimo, diverso, com um corintiano roxo, melhor, um corintiano preto e branco, né, professor Caio Pepe. Conversei com o administrador, professor Caio Pepe, um papo riquíssimo. Professor, é sempre muito bom conversar com o senhor, eu aprendo demais, que privilégio, acompanho o senhor em todas as mídias, né? Tenho um prazer de dizer que a gente é próximo, a gente é amigo, a gente troca telefonema, isso para mim é muito caro, muito estimado, tá? E eu fico muito feliz de ter aqui o senhor mais uma vez, obrigado de verdade, professor, assim, sucesso na sua nova fase, agora quase doutor, gratidão, professor. Paulão, eu que agradeço, como sempre, é um prazer enorme poder bater papo contigo. Espero que a turma curta aí também os nossos papos, que eu adoro, cara. A gente tem papos de altíssimo nível e é sempre muito bom. E muito melhor ainda ver o Papo no Auge, ó, decolando, cara. A gente estamos precisando de verdade de cenários, ambientes, espaços como esse, para poder discutir repertórios distintos para processos decisórios melhores. Eu que agradeço, professor. Obrigado de verdade. Mais uma vez, o senhor pedindo música no Fantástico. Fantástico não, perdão. Pedindo música aqui no Papo no Auge. E já sei qual vai ser a música que eu vou encerrar esse episódio, tá certo? Com o hino do Corinthians, sem sombra de dúvida, em sua homenagem. Obrigado, viu, professor? Valeu, tudo de bom. Tchau, Saulo. Fica com Deus, cara. Valeu! E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!